Quando pensamos em redenção em Steven Universo, logo lembramos de Steven estendendo a mão aos antagonistas, buscando uma saída pacífica que preserve vidas, cure feridas e dê a todos a chance de começar de novo. Isso vale para Jasper, Perdot, Lapis e, na escala mais épica, para as próprias diamantes. No entanto, dizer simplesmente que as diamantes foram redimidas costuma gerar debates bem acalorados. Alguns enxergam na evolução delas um arco de transformação digno de celebração, outros argumentam que a série jamais mostra um verdadeiro acerto de contas com o passado brutal do Império Gem. Por isso, o meu objetivo aqui é analisar de forma neutra e acessível, porque querendo ou não, essa é uma discussão delicada, nas quais as informações canônicas sustentam cada lado e como a própria série, de maneira implícita, oferece ferramentas para, caso não resolva, ao menos articular a controvérsia. Para começar, precisamos revisar quem são essas personagens dentro e fora do universo ficcional. As Diamantes Amarelo, Azul e Branco governaram por eras incontáveis, comandando legiões de gems em campanhas interestelares de colonização. Cada novo planeta era avaliado por seu potencial mineral e transformado em um ponto de extração. E aqui já vai o primeiro ponto sensível. A colheita de recursos destruía ecossistemas inteiros, eliminava vegetação e fauna em escala global. Mesmo que os roteiristas tenham confirmado no Twitter que as gems não haviam encontrado uma forma de vida sapiente antes da Terra, precisamos reconhecer que esse detalhe nunca aparece explicitamente na série. O público que assiste somente a animação pode muito bem concluir que houve genocídios biológicos em inúmeras esferas. Então essa ambiguidade torna a percepção das diamantes extremamente dependente de material extratextual, algo raro para uma narrativa tão cuidadosa quanto Steven Universo. Quando Steven aparece, ele já herda da mãe Rose Quartz, ou melhor, Diamante Rosa, uma herança contraditória. Ele carrega memórias fragmentadas de Rose, a culpa de crimes cometidos em seu nome, e simultaneamente o desejo de curar as gems corrompidas pelo ataque das diamantes na Terra. Esse propósito de cura não é em si um projeto de redenção alheia, é uma missão que pretende reparar vítimas, não julgar criminosos. Ainda assim, quando precisa da ajuda das próprias diamantes para reverter o dano coletivo, Steven se vê obrigado a negociar com as antigas tiranas. Na visão de alguns fãs, essa coexistência diplomática parece uma descriminalização implícita. Já na leitura oposta, é apenas uma trégua pragmática, um meio necessário para alcançar um fim mais urgente. É aqui que a tradição judaica de Teshuvah, termo que podemos traduzir de maneira simplificada por retorno ou arrependimento ativo, entra no debate. A criadora da série, Rebecca Sugar, é judia, e vários estudiosos de mídia destacam que Steven Universe reflete valores judaicos sobre reparação de danos. Por isso, para te dar um contexto melhor, Teshuvah envolve 4 passos inseparáveis: autoanálise rigorosa, confissão diante da vítima, reparação concreta e prova de mudança quando surge a mesma tentação. Sem esses estágios, o retorno ético fica incompleto. E partindo desse modelo, podemos perguntar: as diamantes cumprem esses requisitos? A primeira etapa, a autoanálise, ganha força principalmente em Azul. Ao perceber que o tratamento frio e controlador sobre a Rosa foi parte do empurrão que levou à rebeldia, a Azul demonstra isso nessa frase: eu sempre achei que você decepcionava esse mundo. Mas se você era mais feliz na Terra, talvez esse mundo tenha decepcionado você. A Amarela é menos verbal e demonstra em seus silêncios e expressões faciais um incômodo genuíno com o status quo do Homeworld. Já a Branco, a mais absoluta das três, inicialmente nega qualquer falha, mas quando Steven a confronta e ela se depara com seu reflexo manchado, ela é obrigada a reconhecer que não é a perfeição encarnada. Portanto, sim, há sinais de autoavaliação, porém o desenho acelera essa etapa. Não vemos um processo longo de reflexão interna, e para quem esperava confissões detalhadas de crimes específicos, pode achar a cena breve demais para ser satisfatória. A segunda etapa, confronto direto com a vítima, acontece de modo parcial. Steven representa Rose, mas o diálogo entre a Azul e as gems corrompidas é mínimo. Ele se dirige a cada uma das diamantes, expõe a dor coletiva e pede ajuda para curar as gems, mas não temos longas conversas sobre as outras colônias arruinadas. Para quem exige uma catarse total, com as diamantes ajoelhadas diante de cada vítima, o desenho falha. Para quem considera Steven porta-voz legítimo de bilhões de seres, o encontro é suficiente. A reparação ativa surge quando elas desmantelam exércitos, abdicam da governança autocrática, permitem a fundação de um proto-sistema democrático e, sobretudo, participam na cura de todas as gems corrompidas. Além disso, elas reconstroem gems que haviam sido estilhaçadas e oferecem novo propósito à tecnologia bélica, usando dessa tecnologia para reassentar comunidades, por exemplo.
No panorama pós-imperial, Spinel serve como um teste extra, uma personagem frágil que antes foi usada como brinquedo por Rose. Ela poderia virar vítima de abuso novamente, mas ao invés disso, ela ganha autonomia, outro indício de mudança. Já no quarto passo, provar a transformação diante da velha tentação é o mais subjetivo. Em Steven Universo Futuro, vemos Amarela estudando Medicina Gem, Azul regando campos ao invés de estrangular planetas com tristeza, e Branco tentando aprender boas maneiras, ainda que atrapalhada. Contudo, essas demonstrações ocupam pouco tempo de tela. Não existe um episódio inteiro dedicado a desvios éticos antigos ressurgindo, para que possamos observá-las resistir à recaída. Assim, para quem deseja uma comprovação robusta, pode achar a prova fraca. Para quem aceita que a narrativa privilegiou a jornada de Steven, creio que o essencial foi mostrado. Mas apesar de todo esse esforço, muitos fãs sentem que faltou punição proporcional. Eles argumentam que mesmo sem evidências de genocídio sapiente, as diamantes eliminaram trilhões de formas de vida. Por isso, Steven nesses olhos age com ingenuidade, perdoa ex-tiranas intergalácticas, ignora a dor de ecossistemas dizimados e concede liberdade a quem, se houvesse outras civilizações conscientes na galáxia, talvez fosse levado ao tribunal. O contra-argumento costuma ser duplo. Primeiro que, dentro da moral de Steven, a destruição não é caminho, porque estilhaçar é assassinato e ele repudia essa solução, inclusive quando Jasper exige ser morta. Segundo a lei judaica, a lei desencoraja a pena capital, mesmo contra grandes criminosos, preferindo a restauração. Por isso, se o desenho opera em chave judaica, a ausência da execução não é falha, mas coerente. Outro elemento que vale muito a pena ressaltar, que turva o debate, é a recepção popular do termo redenção. Para grande parte do público, ser redimido equivale a tornar-se mocinho, no sentido cinematográfico, deixar de fazer o mal e adotar valores heróicos. Mas no discurso teológico ou filosófico, redenção exige prestação de contas, reequilíbrio do universo moral e reconhecimento pleno do dano causado. Por isso, dá pra dizer que somos vítimas de um problema semântico. Enquanto alguns veem nas diamantes uma curva de vilãs a aliadas, outros enxergam um processo inconcluso de responsabilização. O desenho, que muitas vezes prefere a ambiguidade à certeza, reforça essa dupla leitura ao encerrar sem julgamento formal. Fora que vale notar que Steven evita as diamantes durante a sua crise pessoal no futuro. Ele visita Connie, Lapis, Perdot, Greg e ele só recorre às diamantes quando está em desespero absoluto. Mesmo ali, a sua voz revela um certo desprezo contido. Ele aceita o abraço da Azul, mas não me parece querer ficar por muito tempo ali, e dá pra ver que ele rejeita viver ao lado delas. Esse distanciamento prova que a relação nunca virou plena amizade. Ao mesmo tempo, vê-las abdicar de prendê-lo à força demonstra mudança. Antes, elas não hesitariam em aprisioná-lo. Agora, respeitam a sua autonomia. Para quem valoriza limites, é um avanço. Para quem quer penitência mais dura, é paliativo. E para ser justo, vou citar o dado canônico do roteirista Matt Burnett no Twitter, em que ele fala que as gêmeas nunca haviam encontrado inteligência comparável à humana antes da Terra. Por isso dá para dizer que o Império de Gem era explorador de ecossistemas, não colonizador de civilizações, e é óbvio que isso não anula a magnitude dos danos biológicos, mas querendo ou não, tira a acusação de genocídio sapiente. Infelizmente o desenho não menciona isso explicitamente, e por isso o silêncio cria espaço para interpretações que aproximam as diamantes de nazis espaciais, enfim, do pessoal que apoiava o bigodudo na Alemanha. Quando as pessoas indignadas usam termos como propaganda fascista, partem de lacunas diegéticas. Não é culpa deles desconhecer tweets. Cabe à obra integrar informação essencial, ou conviver com leituras divergentes, o que eu acho que é o que Steven Universe pretende. Mas de qualquer forma, isso é uma coisa que as pessoas usam muito de argumento em outras animações, em que certas entrevistas, em que certo comentário que o autor disse fora da obra é canônico. Enfim, é algo que eu não gosto muito, porque a maioria do público não vai saber desses detalhes, e concordo com quem não goste disso, até porque se não tá explícito na obra de alguma forma, é meio paia ter que ir buscar informação de algo fora da obra. De qualquer forma, fica então a pergunta: as diamantes merecem viver ou deveriam ser destruídas? Quem se guia pelo desejo de punição exemplar dirá que qualquer império baseado em extermínio ecológico merece extinção ou prisão perpétua. Quem coloca ênfase no Techuvá recordará que nenhum ser está além da possibilidade de retorno, porque como vimos, o judaísmo não reconhece pontos sem volta. Há espaço para acreditar que a melhor justiça é impedir novos crimes e forçar a reparação contínua, não eliminar a chance de aprendizado. A animação inclina-se a esse segundo eixo, mas inteligentemente deixa frestas. Não
não declara caso encerrado, elas são heroínas, e sim mostra a sociedade em transição, reconstruindo-se depois de milênios de autoritarismo. Repare também como o simbolismo cromático evolui. Amarelo, antes radiante de disciplina, surge em tons mais suaves. Azul, que tragava tudo em melancolia, troca tempestades por chuva revigorante. A branco, cujo brilho forçava James a se submeter, encolhe-se para ouvir. A paleta de cores acompanha uma transformação estrutural, mas não apaga cicatrizes. Cada vez que a câmera repousa sobre os jardins abandonados ou planetas destruídos, somos lembrados de que danos não se desfazem num estalar de dedos. Por isso, o perdão de Steven é tanto uma escolha ética quanto uma declaração de limitações. Ele não tem poder, nem vontade de executar tiranos. Seu talento é a empatia que convence inimigos a tentar algo diferente. Isso basta para alguns, mas com certeza irrita outros. Mas vale lembrar que Steven Universo nunca foi um conto de vingança. É uma saga de amadurecimento que ensina a lidar com traumas sem replicar violência. E falhar em quebrar o ciclo seria basicamente trair o seu coração narrativo. Ainda assim, aceitar o final não equivale a achar as diamantes redimidas no sentido absoluto. Significa reconhecer que o desenho oferece princípio de reparação, não um ponto final. Podemos imaginar em retcons ou fanfics tribunais interestelares, diálogos com outras espécies ou um conselho intergaláctico que revisa crimes ambientais. Nada na tela invalida essas propostas, mas ao mesmo tempo reduzir toda a série ao rótulo apologia fascista ignora a tradição judaica que embasa a estrutura moral. Techuvá exige mais que palavras vazias, ela demanda mudança concreta, e a narrativa se esforça para mostrar pelo menos o primeiro passo desse caminho. Chegamos então a um meio termo curioso. Se definirmos redenção como um processo aberto que inclui autoanálise, confissão, reparação e prova de mudança, podemos aceitar que as diamantes iniciaram esse trajeto, porém não concluíram, e talvez nunca concluam, porque perdas planetárias são irreversíveis. E se por outro lado usarmos a redenção como selo de inocência, em quem antes foi vilão e agora é aliado, concluiremos que elas não são redimidas. Ambas as leituras encontram respaldo na obra, desde que expliquem seus critérios com clareza. Quanto à crítica de que o desenho deveria ter mostrado punição mais explícita, vale lembrar que muitas correntes éticas, judaicas inclusive, consideram a reparação mais importante do que a retribuição dolorosa. Não é coincidência que depois da grande batalha final, a câmera não foca em julgamentos, mas em jardins, reconstrução e terapia. Estamos numa narrativa que abraça o futuro mais que o passado. Isso não apaga as sombras, porém desloca nosso olhar. Se você se sente desconfortável com a falta de penitência formal, a sua sensação é válida. Não há problema em desejar tribunais ou sentenças carcerárias, mesmo dentro de uma história que escolhe outra via. Ao mesmo tempo, se você vê valor em permitir que vilões se transformem e permaneçam vivos para reconstruir o que destruíram, seu ponto também se sustenta. Esse é o mérito de Steven Universo, é ele permitir esses diálogos, ao invés de fechar a questão com um simples eles são 100% bons agora. E é isso, esse tema das diamantes nos força a refletir sobre a própria palavra imperdoável, até porque se toda mudança real for impossível, restará apenas o extermínio, caminho que Steven, por princípio, recusa. E se todo o erro puder ser varrido para baixo do tapete com um sorriso e canções, correremos o risco de minimizar atrocidades. E o desenho procura um intervalo entre esses extremos. Podemos, cada um de nós, decidir se o que foi mostrado é suficiente para carimbar a Techuvá como validada, ou se ainda falta percorrer milênios de responsabilidade. As diamantes abandonaram exércitos, curaram James, desmontaram impérios, aceitaram limites e, pelo menos até onde vemos, não voltaram a colonizar planetas. Falta um registro explícito de confissão detalhada, falta a presença de espécies sapientes que exijam justiça, falta tempo de tela para provar resistências futuras. O desenho, intencionalmente ou não, deixa esse espaço em aberto. Quem sabe no spin-off futuro de Steven Universo, Lars of the Stars, tenhamos algumas respostas sobre isso. Seria bem interessante eles abordarem um pouco esse passado, esse presente e até mesmo o futuro, né? E caso você não saiba, eu fiz um vídeo falando desse novo spin-off, teorizando e tudo mais, por isso, caso queira dar uma passada lá, vai ajudar demais. Se o seu objetivo é criticar a noção simplista de que virar bonzinho basta para apagar crimes, você encontrará na lacuna de punição formal um argumento consistente. Mas se você pretende defender que Steven Universo apresenta uma jornada judaica de reconciliação, pode apontar para os 4 passos de Techuvá e mostrar que a narrativa, mesmo sem tribunais, celebra o potencial de mudança. Qualquer que seja a sua posição, lembre-se de esclarecer o que entende por redenção, porque como vimos, muito da controvérsia nasce da falta de definição
missão comum. No fim das contas, admitir nuances talvez seja o maior legado da obra. Nenhum diamante, literal ou metafórico, é lapidado sem fissuras. O brilho que enxergamos depende do ângulo, da luz e da disposição de olhar além da superfície. Steven escolheu ver a possibilidade de reparo. Algumas pessoas preferem enxergar a mancha que permanece. E assim, seguimos debatendo. Não porque a série seja rasa, mas justamente porque não dá respostas fáceis, deixando para nós o trabalho de decidir que tipo de justiça queremos no universo, seja ele ficcional ou real.